Olá pessoal, hoje a gente vai conversar aí sobre Modbus com Delphi na indústria 4.0. Foi um prazer enorme ter sido convidado para falar aqui mais desse Code Rage Brasil e uma surpresa muito grande de que mais uma vez aí minha palestra foi escolhida entre as melhores do evento. Acho que já faz uns 4 anos consecutivos que isso acontece e cada vez sempre me surpreende e eu só tenho a agradecer pela escolha do público. Tá bom? Então vamos ver um pouquinho do que a gente falou lá e desvendar aí algumas coisas sobre o Modbus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Victor Fernandes e isso aqui eu aprendi com meu amigo Tatu. Eu amo Delphi desde 1998. Então, assim, falou isso, o resto é currículo. Tá? Então, assim, eu trabalho com Delphi desde o Delphi 3. E como eu sou engenheiro eletricista, eu sempre voltei muito o trabalho de desenvolvimento de Delphi que eu faço para a área de integração com máquinas e equipamentos. Isso é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? Então eu sou embarcador MVP e diretor técnico da TKS Software. Bom, o que a gente fez lá, né? Primeira coisa, a gente começou tirando uma foto. Então, como aqui não dá para a gente tirar foto de todo mundo que está assistindo, peço aí, quem quiser, segue lá, @VictorJorge, todos os eventos, eu sempre tiro foto, posto aí pra galera. E vocês podem saber um pouquinho aí do que eu faço com Delphi aqui na Bahia. Bom, eu queria começar com vocês conversando um pouquinho sobre a indústria 4.0 e mostrando a importância disso no cenário mundial e como é que isso tem a ver aí com a nossa vida de desenvolvedor. Tá certo? Bom, então recentemente eu tive aí a grande honra de participar do projeto da Scania. A Scania ela lançou esse ano a nova geração de caminhões a ser produzida no Brasil. Ela mudou a linha inteira, mudou tudo dentro da planta deles em São Bernardo do Campo. E a gente teve uma participação muito grande nesse processo. Tá? E esse processo tem tudo a ver com a indústria 4.0. Então tá aí mais uma notícia que saiu mostrando que essa nova mudança que a Scania fez, que levou aí quase 2 anos entre tirar a fábrica do chão, a nova fábrica do chão e implementar ela totalmente aí baseada em indústria 4.0, ela teve um investimento considerável na ordem de 340 milhões nos últimos 3 anos, tá certo? Então, a gente começa a ver que isso é uma movimentação grande de dinheiro. No entanto, se a gente começa a abrir um pouquinho mais, a gente vê que, na verdade, esse investimento ele é um pouquinho maior, né? Ele é da ordem de 2,6 bilhões ao todo, quando você começa a ver o investimento global da Scania nesse segmento de indústria 4.0. Então, assim, o dinheiro que está rodando em torno disso é muito grande, todo mundo fala de indústria 4.0, está acontecendo no quintal da nossa casa, aqui no Brasil, ali em São Bernardo do Campo, e em todas as outras fábricas ao redor do Brasil e perto aí também da sua casa, da sua empresa, eventualmente dos seus clientes. Então, a gente vai ver aqui um pouco do que é isso, da teoria do que é isso, e um pouco da prática de como é que a gente tem trabalhado e atendido nossos clientes nesse sentido. Tá certo? Bom, então assim, acho que nesse momento tá todo mundo já com um pouquinho de uma carinha assim, né, olhando e pensando assim, nossa, realmente vamos ter que pensar nisso, né? Tem muito dinheiro rodando, vamos prestar atenção aí em como é que a gente pode fazer. Bom, a primeira questão é, se a gente está falando de indústria 4.0, a primeira questão é, mas e quais eram as outras 3 indústrias, né? Então, assim, indústria 4.0 é um conceito novo, de um novo modelo de indústria, mas existiram outros conceitos anteriores. Então, para a gente começar a entender um pouquinho do presente e do futuro, vamos falar um pouquinho antes do passado. Então, a primeira grande indústria, a primeira grande revolução industrial, o conceito de indústria foi a indústria mecânica, onde toda a energia de produção era de origem mecânica, com motores a vapor e assim por diante. Tá? Então, esse tipo de indústria foi que movimentou e possibilitou a criação dessa primeira onda, dessa primeira leva de
ambientes industriais produtivos, né, de manufatura e assim por diante, tirando as coisas da mão, né, do trabalho manual, digamos assim, e trazendo para um trabalho onde uma máquina pudesse fazer algum tipo de produto. A segunda grande revolução pegou essas máquinas elétricas, essas máquinas mecânicas e inseriu funcionalidades elétricas, né? Então, a partir daí, você teve um boom muito grande, porque você deixou de depender das máquinas a vapor e você passou aí a ter motores elétricos e assim por diante. Isso facilita muito do ponto de vista de dimensão das estruturas, de manutenção dessas estruturas e assim por diante. Então, essa indústria elétrica ela é bastante caracterizada aí pelo modelo Ford, né? E ela perdurou durante muito tempo. A terceira grande revolução é a revolução que a gente vive na maioria das empresas ainda hoje no Brasil, que é a revolução da automação. Então, o que eram antes apenas máquinas elétricas passaram a ser máquinas elétricas ainda mais com recursos computacionais, né? Máquinas com algum tipo de automação, algum tipo de tomada de decisão, né? Integração com algum tipo de mecanização robótica, isso e assim por diante. Então isso é basicamente o que a gente tem hoje, fábricas onde você tem máquinas operando com controladores lógicos programáveis, fazendo diversas funções, digamos, automatizadas, mas muitas vezes estanques entre si, né? E a indústria 4.0 vem justamente tentar unir essas coisas e inserir inteligência na fábrica, em fazer com que a fábrica ela se torne um organismo único, vivo, que se interconecta e fala a mesma língua e conversa entre todos os dispositivos e sistemas, né? Então a evolução dessa indústria nova ela está muito baseada em inteligência artificial, muito baseada em robótica e Big Data. São todas coisas que, se você parar para ver o que foi o evento, né, da Embarcadero Conference esse ano, você viu muitas palestras nesse sentido, aqui no Code Rage também, né, onde eu começo a ver soluções de implementação de inteligência artificial com Delphi, né, soluções de comunicação com Big Data com Delphi, né? E aí você vê esses conceitos de forma estanque em vários lugares, né, de distintas, separados, e quem é que põe tudo isso junto dentro da indústria é o conceito de indústria 4.0. É a ideia de você ter uma indústria que usa tudo isso daí para se beneficiar e poder produzir mais com menos custo e assim por diante. Tá certo? Bom, então tá aí um gráfico, né, onde a gente tem essas datas e a gente vê uma exponencial crescente aí, tanto no uso de tecnologia, quanto na capacidade de produção, mas também quanto à complexidade. Então, obviamente, uma indústria 4.0 ela tem uma complexidade técnica muito maior e vai estar usando aí todos esses recursos que a gente vem falando nas outras palestras. Tá certo? Bom, esse conceito de indústria 4.0 ele nasceu e foi apresentado por um grupo de trabalho alemão durante a Hannover Messe, que é um evento que eu indico todo mundo aí. Eu já participo desse evento desde 2011, já tive em 4 edições desse evento, tá? E é um grupo de trabalho do governo alemão, é um projeto estratégico do governo alemão, obviamente para se manter na vanguarda do que há de mais moderno em conceitos produtivos. Então, o que é a indústria 4.0? O que foi apresentado em 2012 na Hannover Messe? Evento esse de 2012 que eu tive o prazer de estar lá e participar aí dessa revolução industrial, do início disso, né? Na verdade, nada mais é do que um conjunto de recomendações e aplicações de tecnologia para o futuro da indústria. Então, esse governo alemão, esse projeto do governo alemão, ele começou a colocar cabeças pensantes, pessoas pensando em o que seria o futuro da indústria, como a indústria pode se beneficiar, e a criar recomendações e métodos de como se aplicar essas tecnologias para que a indústria alcance esse futuro. De 2012 para cá, esse conceito ele só tem ganhado força e sido adotado em todos os lugares,
E, inclusive, hoje, se você, por exemplo, puder entrar aí no link do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, existe uma agenda exclusiva do governo brasileiro para tratar a indústria 4.0 no Brasil, tá certo? Na Europa a coisa já está tão à frente que existem financiamentos e incentivos fiscais para produtos que são adequados para a indústria 4.0. Ou seja, se eu tenho um produto 4.0 para ofertar para o meu cliente, esse meu cliente vai pagar menos imposto para ter esse produto, bem como ele pode buscar um financiamento de forma muito mais fácil para ter esse produto, porque ele está adequado à indústria 4.0, porque o cliente está querendo adaptar a sua indústria ao conceito 4.0 e porque o governo dos países europeus tem interesse que as empresas façam isso para que, obviamente, produzam mais e façam mover a máquina industrial do país, tá certo? PIB e assim por diante. Bom, já deu para ver quanto é importante, né, a nível mundial esse conceito, e a gente agora vai começar a ver um pouquinho ele por dentro. Então, o conceito da indústria 4.0 ele tem alguns pilares, e a gente vai falar um pouquinho desses pilares agora. O principal pilar, o primeiro pilar aí talvez seja a interoperabilidade, né? Desculpa. Onde, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo se comunica com tudo, certo? Parece brincadeira, pessoal, mas assim, eu visito muitas fábricas, muitas mesmo, no Brasil inteiro. Viajo pelo menos uma vez por mês para diversos lugares no país e visito fábricas de mina de ouro a 1.000 metros no subsolo, a área farmacêutica, a área automotiva, aviação e assim por diante. Mas o que eu vejo hoje ainda no Brasil é a indústria 3.0. É a indústria onde você até tem uma máquina que está automatizada, que faz o trabalho dela de forma até bastante independente, mas ela não se comunica com o sistema que tem as receitas para automaticamente programar em cima de um PPCP, de uma programação de controle de produção, bem como muitas vezes ao produzir ela não comunica automaticamente com o sistema de estoque. Além disso, se ela tiver algum problema, ela não se comunica automaticamente com o sistema de manutenção e assim por diante. Então eu tenho, na verdade, células que até são bastante automatizadas do ponto de vista intracelular, né? Ou seja, a máquina, somente a máquina, se você olhar, existem máquinas bastante automatizadas, mas que elas não se comunicam com as outras células. Então elas não se comunicam com os outros sistemas, não se comunicam com as outras máquinas. A ideia da indústria 4.0 é, primeiramente, comunicar tudo. Então tudo tem que estar dentro da intranet, tudo tem que estar dentro de um cloud, tá certo? A partir desse momento onde eu começo a comunicar tudo com a intranet, com o cloud, eu começo a ter uma virtualização. Eu começo a poder ter versões digitais, né, virtuais, de processos físicos da fábrica. Então eu começo a poder acompanhar toda a minha operação da fábrica virtualmente, remotamente. Eu começo a poder simular a minha aplicação da minha fábrica virtualmente e também remotamente. Isso é muito interessante, isso dá um poder incrível aí de trabalho na área de desenvolvimento, né? E a gente vai ver, por exemplo, que o case que eu vou apresentar hoje está relacionado a tanto interoperabilidade quanto a virtualização. Então a gente está desenvolvendo aí um supervisório e tem tudo a ver com esses dois pilares, tá certo? Bom, o legal é que na hora que eu faço essa interoperabilidade, virtualizo tudo, eu consigo descentralizar a tomada de decisões e consigo também fazer essa tomada de decisões sem intervenção humana. Então eu não preciso necessariamente estar lá para tomar uma decisão. Não preciso que uma pessoa somente tome essa decisão. Eu não preciso que essa pessoa tenha acesso físico à máquina, né? E eu começo a poder ter sistemas inteligentes que avaliem a situação e tomem decisões sem intervenção humana. Obviamente, para que tudo isso aconteça, eu preciso de uma capacidade de tempo real muito alta. Eu preciso ser capaz de coletar e analisar um volume muito grande de dados com uma entrega constante, porque a gente está falando de operações que estão rodando muitas vezes em processos 24/7, então as fábricas elas não param, e gerando conhecimento o tempo inteiro dessa operação. Né? Conhecimento para tomada de decisões que aumentem a produção, que evitem paradas e assim por diante.
Basicamente, pessoal, é tornar uma fábrica orientada a serviços. Então é incrível porque assim, o processo de orientação a serviços ele ganhou muita força aí a partir de 2009, 2010 nos processos administrativos, e hoje isso assim, conhecido e superado e tem sido muito implementado em todas as empresas, ou seja, você orienta praticamente tudo a serviço, você sabe que pode fazer isso e você entende os benefícios disso. A questão é que a gente agora está falando de orientar processos físicos a serviço, né? Máquinas que estão lá batendo, cortando, girando e orientar elas para a nuvem, né? E trazer isso para a nuvem e começar a controlar isso na nuvem. Muito interessante isso daí, muito campo de trabalho para a parte de desenvolvimento também, né? Já deu para ver que Big Data entra muito forte na indústria 4.0. Bom, e aí, por fim, a gente tem a modularidade, que, assim, isso tudo precisa ser feito de uma forma flexível, porque os requisitos de uma fábrica eles são mutáveis, muito mutáveis. Processos administrativos, uma vez estabelecidos e bem definidos, não necessariamente eles vão mudar muito com o tempo. Mas processos fabris mudam muito, os produtos eles são alterados, as máquinas podem ser diferentes, novas máquinas podem ser compradas, adaptações na máquina podem ser feitas, né? Adaptações do processo podem ser requeridos, enfim, N possibilidades, e você não pode ter uma coisa engessada, né? Você não pode ter uma coisa que não permita expansão. Então, assim, pensar em modularidade é muito importante também na indústria 4.0. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho aí de um estudo de caso. Esse estudo de caso ele foi um caso que a gente está desenvolvendo para um cliente nosso. E eu vou usar como um exemplo esse vídeo aqui de um equipamento que é bastante semelhante aos equipamentos que a gente forneceu agora para a Scania. A gente tem cerca de 60 equipamentos como esse rodando atualmente na Scania e em diversas outras fábricas em todo o Brasil, tá certo? Então vou abrir o link aqui para vocês. Eu não sei como é que vai ficar ainda a reprodução do vídeo para vocês, mas tomara que fique legal. Vou cortar o áudio aqui. Então tá lá, ó. A Scania ela lançou uma nova fábrica de caminhões. Esse equipamento não é um equipamento da Scania, tá? E nem essas chapas aí. E esses equipamentos eles precisam pegar as chapas que vão formar a cabina do caminhão. Então esse é o tipo de equipamento que a empresa que a gente representa aqui no Brasil fornece, é uma empresa italiana. E nós fornecemos inúmeros equipamentos para que eles possam fazer essas movimentações de chapas essas que algumas chegam a pesar 100 quilos. Outras são bastante leves, talvez aí 10 quilos, às vezes menos, mas muito grandes, se moldam muito facilmente e danificariam muito facilmente. Então, para isso, você trabalha com manipuladores que vão garantir aí a ergonomia para o operador, permitindo que ele pegue essas chapas, manipule sem dificuldade e sempre de forma ereta e assim por diante. Então, isso é muito importante porque o operador está movimentando uma chapa dessa a cada 4 minutos, se eu não me engano, nesse processo deles, o que não é dos processos mais rápidos, tá? A gente tem equipamentos como esse em processos onde o operador movimenta uma peça a cada 20, 30 segundos, tá certo? Então, esse é um tipo de equipamento aí que a gente tem lá, é o tipo de equipamento que a gente precisa garantir que esteja adequado na indústria 4.0. Então, esses equipamentos, eles podem operar tanto em modelos braço biarticulado como esse aqui, ou equipamentos sem trilho. Tá? A gente tem os dois casos. E nesse estudo de caso, a gente tem equipamentos instalados em toda essa área aqui da Scania. Basicamente, de ponta a ponta aqui, ó, eu tenho acho que 2 km. Então você vê que são vários prédios, onde em cada prédio eu tenho inúmeros equipamentos operando. E o cliente final precisa, né, ter aí um controle grande desses equipamentos, como é que eles estão funcionando, né, e poder fazer intervenções remotas e coletar dados e assim por diante. Ou seja, implementar todo o conceito de indústria 4.0 no equipamento.
Bom, então o que a gente quer, né? O que a gente quer é a indústria 4.0. Agora, a questão é como a gente quer? A gente quer isso com Delphi, né? Então, a gente precisa pensar em como é que eu quero fazer a integração desses equipamentos, mas eu quero fazer isso com Delphi, tá certo? Bom, então o que acontece é, a nossa empresa ela representa no Brasil o fabricante desses manipuladores, então nós fornecemos todo o processo de pré e pós-venda para os clientes no Brasil. Um exemplo de cliente no Brasil, por exemplo, é esse case que eu estou abrindo aqui da Scania. E essa empresa italiana, ela não dispõe de um sistema adaptado ainda às necessidades deles no que diz respeito à indústria 4.0. Mas eles dispõem de protocolo Modbus nos equipamentos, né? Então, o que é o protocolo Modbus que eles têm disponível, né? O protocolo Modbus ele é um protocolo antigo, ele foi criado em 80, eu nasci em 81, né? Então não é nada novo, não é novidade. Os direitos, né, são detidos pela Schneider Electric. Bom, a grande vantagem é que ele é um protocolo de utilização livre e você não tem taxa de licenciamento, o que facilita muito o processo de integração, nesse caso. Bom, ele é um dos mais antigos, mas ele ainda é um dos mais utilizados protocolos de comunicação na automação industrial. Ou seja, isso é bastante interessante, porque isso quer dizer que se o equipamento que eu tenho tem Modbus, a maioria dos equipamentos disponíveis no mercado vão ter interoperabilidade com ele, e eu vou poder comunicar também com ele e fazer essa integração dele com o meu sistema, dele com as outras células e assim por diante. Então eu tenho um protocolo que me garante essa integração, tá certo? Então, ele trabalha em camadas e o importante, né, dessa imagem, né, então isso aí é a pilha, né, do protocolo, onde a gente vai tirar o que é o mais importante. O mais importante aqui, ó, é que eu posso falar Modbus via TCP. Posso falar via RS232 e RS485? Posso. De repente vou fazer uma integração com o CLP junto ali da linha e assim por diante, mas eu posso falar direto TCP com ele. Isso daqui facilita muito a minha vida. Esse canal aqui, ó, quer dizer que eu posso falar com ele diretamente a partir de uma aplicação Delphi minha que esteja rodando na rede, bastando que eu integre esse equipamento na minha rede. Eu jogo isso na intranet, ou eu jogo isso num cloud, tá certo? Então isso aqui é muito interessante na hora que a gente vai estudar aí o protocolo. Bom, esse protocolo ele tem algumas mensagens, né, algumas formas de comunicação, onde eu posso tratar registradores do tipo bit, tá certo? Onde eu tenho alguns registradores somente leitura, mas eu tenho também registradores de leitura e escrita, então os coils são leitura e escrita. E eu tenho a possibilidade de também falar com registradores do tipo Word, que vão ter aí 16 bits, tá certo? Também como escrita e leitura, ou somente leitura, e outros como escrita e leitura, tá certo? Isso aqui é muito interessante porque a partir desses dois meios de comunicação, né, de tipo bit e tipo Word, que eu vou fazer toda a integração com o meu equipamento, tá certo? Bom, ok. Vou lá, estudo sobre o Modbus, entendo sobre o protocolo. A questão é como é que eu faço para implementar Modbus no Delphi. Eu não quero ter que implementar a pilha do zero, certo? Então aqui na empresa a gente iniciou os trabalhos utilizando essa biblioteca que está disponível gratuitamente aí no SourceForge, tá certo? Você procura aí por Delphi Modbus Library e vocês vão cair lá. Funciona, interessante a biblioteca, utilizamos ela nas primeiras versões do nosso aplicativo. Mas depois de algum tempo a gente começou a ter alguns probleminhas e algumas limitações nessa versão e optamos por fazer um teste numa versão paga, num produto pago para integração com o Modbus. Então vocês podem acessar aí também o modbusdriver.com. Esse atualmente é o componente que a gente utiliza na nossa aplicação, foi o que ficou aí ao final mais funcional para a gente e a gente optou por trabalhar com essa versão de aplicação, tá certo? Então tá aí o componente, é o FieldTalk Modbus Master Library, e ele tem toda a pilha de protocolo Modbus TCP, tá vendo aqui? Implementada. Então a gente utilizou esse meio de comunicação nos testes que nós efetuamos, tá certo? Bom, deixando aí indicada essas duas coisas.
Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui em o que a gente fez aqui, um pouquinho do que a gente fez. Tá? Então eu vou abrir aqui esse link para mostrar um pouquinho para vocês aqui agora. Então esse foi um vídeo que está aqui disponível no meu canal. Para quem ainda não segue o meu canal, busca no YouTube Victor e Fernandes, tudo junto. Segue o canal, clique em like, divulga aí para a comunidade, agradeço muito. E nesse vídeo a gente na verdade estava apresentando para o nosso cliente, que é o fabricante do equipamento, a primeira versão, um protótipo funcional da nossa aplicação, demonstrando aí a funcionalidade dela. Então qual que é a ideia? A ideia é criar um sistema supervisório que permita integrar o equipamento com o sistema. Então o equipamento ele tem uma caixinha aqui, ó, que eu conecto no equipamento deles e faço com que esse equipamento agora se torne um hub dentro da minha rede Wi-Fi. Então eu vou ter inúmeros equipamentos rodando na minha fábrica. A fábrica hoje está iluminada já com rede Wi-Fi em toda a fábrica, então obviamente isso é um princípio básico, né, da infra de indústria 4.0. Eu preciso ter Wi-Fi em tudo, eu preciso ter internet cabeada em tudo, né? Como os nossos equipamentos são equipamentos móveis, não é interessante eu ter um cabo chegando até ele, então a gente opta pelo link via Wi-Fi, né? E a partir desse link Wi-Fi a gente vai entrar aqui no roteador, né, da rede. Então eu estou simulando aqui, obviamente, a rede do meu cliente, né, fazendo aqui com um roteadorzinho aqui em cima da mesa. A partir daí eu tenho um computador que também está rodando nessa rede e está rodando a nossa aplicação, né, que é o nosso supervisório. Então, veja bem, a partir daqui, ó, você vê que esse ícone ficou verde, tá? Ele estava preto, ele estava offline, ele ficou verde. Então o que houve aí? Houve a comunicação entre o equipamento, né, e o sistema. Então o preto era um status de offline, eu não estou conseguindo comunicar com ele. Verde é o status de ok, já estou conseguindo falar com ele. Bom, a partir daí eu vou poder operar o equipamento e intervir no equipamento. Então agora o Everton vai ali ativar o equipamento e perceba que ele agora ficou vermelho, tá vendo? Então a mensagem aqui mudou para stop e ele mudou para vermelho. Então o equipamento ele permite, por exemplo, eu travar e destravar o equipamento. Então em tempo real, à medida em que eu estou travando e destravando o equipamento ali, né, o Everton está aqui ó, travando e destravando, o status está ocorrendo ali no meu sistema. Então na hora que ele destrava, o equipamento entra num outro status que é abil, de habilitar, aguardando habilitação, e a gente tem um status aqui intermediário branco, que diz, olha, ele destravou, mas ainda não liberou. Na hora que ele libera o equipamento, que ele executa o processo de habilitação, que é pressionar um segundo botãozinho aqui atrás, o equipamento vai para um status de on, em verde. Tá? Isso tudo é apresentado na planta do cliente, né? Então a gente botou uma planta simulada aqui, só uma planta CAD para mostrar que ele pode mover isso aí e ter isso aí representado na planta dele, ou seja, fisicamente ele vai saber dentro da planta dele onde esse equipamento está, né? E eu tenho uma árvore aqui, ó, com todos os meus equipamentos. Então eu estou só aqui com esse equipamento aqui, né, ativo. Os outros todos estão fora de comunicação. A gente está numa versão simulada, está estando ali só com um equipamento. Mas, obviamente, eu vou ter todos os meus equipamentos, onde eu vou poder clicar nos meus equipamentos e ver na planta onde eles estão. Então, cada um eu clico e eu tenho uma outra planta sendo visualizada. Tá vendo? Bom, então a ideia é essa. A partir daí eu posso clicar ali no equipamento e abrir a janela específica desse equipamento. Vou ver aí de repente uma imagem do meu equipamento, né, que representa o equipamento, onde eu consigo inclusive sinalizar posições de sensores e assim por diante. E no lado direito eu tenho todas as informações de operação do meu equipamento. Então eu vejo aqui como é que está a operação dele, se ela está normal em termos de temperatura, volume, quantidade de ciclo, né, velocidades e assim por diante. E todos esses parâmetros que são captados em tempo real pelo sistema são armazenados numa estrutura de Big Data para consulta posterior e podem inclusive aí vir a sinalizar necessidades de manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Tá? Então eu consigo enxergar aí toda a operação, tá vendo, em tempo real do meu equipamento. À medida que eu vou mexendo, movimentando ali o meu equipamento, né, ele toca ali na manopla, sobe e desce, eu vou vendo isso daí acontecer.
Então esse vídeo está disponível aí online, quem quiser depois ver um pouco mais de detalhe, pode acessar e entender um pouco mais, tá certo? Então essa aplicação aí, 100% desenvolvida em Delphi, né? A gente tem aqui as legendas de tudo que é disponível. Basicamente eu tenho um IP, um endereço IP que eu coloco aqui, que é o endereço IP do meu equipamento na rede, não é isso? E que vai estar falando Modbus. A partir daí eu mando conectar, isso daqui vai trazer informação para essa árvore e todas as estruturas de status, né? Tudo isso aqui a gente já falou, dos logs e das informações. E o que eu faço a partir daí? Eu vou pegar os meus N equipamentos de braços, os meus N equipamentos de trilho e vou garantir que eles mandem informação para o meu sistema. O que é o meu sistema? É uma interface com o usuário, mais um CRUD. Então, obviamente, eu tenho um pedacinho de CRUD, né, para fazer, cadastrar equipamento, número de série de equipamento, IP de cada equipamento e assim por diante. Ou seja, criar uma estrutura de base de dados que possa receber essas informações, tanto do CRUD quanto das informações que vão chegar, né, da comunicação. E a parte difícil, a parte complicada desse sistema é, na verdade, o Connection Manager, né? Ou seja, é a gestão das N conexões de cada equipamento que vão estar entrando, saindo, conectando, desconectando, caindo e funcionando dentro da minha rede, mandando dados, eventualmente muitos dados, dados de forma paralela que tem que ser salvos de forma serializada no banco. Então, assim, quem já implementou um Connection Manager de qualquer coisa sabe que o caos na Terra acontece aí. Porque você fazer funcionar para 1, 2 equipamentos é uma coisa, você fazer funcionar para 100, 500, 1000, 10 mil é outra coisa, né? Então o controle de thread aí é a parte crucial, e se a gente não entende de thread e quer trabalhar com a indústria 4.0, amigo, você não tem de onde fugir. Pode começar a estudar thread, tá certo? Bom, falando um pouquinho aí das mensagens, né, que são trocadas, né, como é que a gente faz para ler aquelas informações que aparecem lá na tela. Obviamente o fabricante ele disponibiliza, né, seja ele do equipamento que for, ele vai ter que disponibilizar para você uma tabela indicando quais são os bits ou os words que ele tem disponível como saída no sistema dele, o endereço dessas áreas de memória no equipamento dele, para que você, o sistema, consulte isso. Então, isso normalmente vem numa tabela como essa, onde ele diz aqui, olha, no endereço 302 eu tenho um alarme definitivo, no endereço 304 eu tenho a carga que está sendo levantada, no 308 eu tenho informação da manopla, e aí você tem todos os dados, né, e as unidades dessas informações. Esses endereços aqui é o que a gente vai ver aparecer depois lá na implementação no Delphi, tá? Na comunicação do sistema propriamente dito para requisito dessas informações. Então o nosso sistema ele vai estar recebendo essas informações constantemente, caso o seu equipamento ele empurre essas informações no tempo para você, ou ele vai estar fazendo um sistema de pool, solicitando essas informações e recebendo a cada X tempo, tá certo? Então você obviamente isso aí vai depender de cada um. Bom, e aí o que eu tenho, né, na minha aplicação? Então aquela aplicação foi ali o primeiro protótipo funcional que vocês viram lá, mas antes da gente partir para aquela aplicação, a gente implementou algo muito mais simples, né? Então a gente inicia aqui na empresa sempre implementando um demo, que inclusive vai validar depois os conceitos que a gente precisa implementar. Então veja só, o nosso demo nada mais é do que um edit, 2 edits aqui, ó, onde eu tenho o endereço IP e a porta do meu equipamento, e vou fazer uma conexão e uma desconexão. Na hora que eu conectar, eu vou receber dados que vão alimentar um string list aqui e vou ver isso mudar em tempo real. Faço essas solicitações todas baseadas num timer, porque eu fico solicitando esses status. Então o nosso sistema, o nosso equipamento, ele não empurra dados de forma automática para a gente. A gente tem que ir lá e solicitar isso. Isso, de certa forma, é até bastante interessante, porque isso garante que o sistema ele gere os dados à medida que ele pode gerir. Ele solicita mais à medida que ele pode tratar. Isso dá um controle bom para você na aplicação. Então, o que tem ali implementado naquele on-click daquele botão de Connect? Tá?
Então, basicamente, eu tenho o componente, né, o TM Modbus, né, TM Bus, TCP Master Protocol. Esse aqui é o componente principal, né, ali que a gente conversou lá do Field Talk, onde eu vou ter a pilha implementada. Então, a gente vai criar um objeto aí desse componente e, a partir disso, eu vou fazer o set, né, da porta e do IP. Depois disso, eu conecto, né, esse meu objeto, né, tento executar, né, esse handshake da comunicação com o meu equipamento e mudo os status das coisas na tela. Então eu digo, olha, agora eu já estou conectado, né, e desabilito o botão de connect, deixo só o botão de disconnect habilitado. Bom, a partir daí eu habilito o meu timer, que é onde eu vou estar de tempos em tempos solicitando mais informações. Claro, eu faço isso se o meu try funcionar, se não, eu faço o meu tratamento de exceção. Por exemplo, se o equipamento não estiver conectado na rede, obviamente você não vai conseguir se conectar, você vai receber alguma mensagem de erro. Tá? Então, de forma muito simples, o demo é só para a gente validar o conceito, ver se funciona. E aí, a partir daí, o que a gente fez? A gente tem um string grid, onde eu tenho em cada célula uma informação, né? Então, em cada célula eu vou ter informações daquela tabela lá que a gente viu, né? Então, quais são as variáveis, quais são os valores que eles recebem, e a gente vai simplesmente puxar o valor agora do equipamento e alimentar também nesse string grid, tá certo? Então, isso aqui eu faço no create, eu preencho só o que é fixo ali do string grid. E no evento de timer, eu vou começar aí a trabalhar esses dados, né? Então a gente criou aqui alguns arrays que vão receber essas informações com base naquelas posições que a gente falou lá da tabela, né? Então veja que a declaração deles, eles estão declarados como words, né? Então eu tenho array de vários words e eu tenho também arrays de bytes para tratar algumas informações dos coils, tá certo? Bom, como é que eu faço isso? Eu vou, dentro do componente, né, do Modbus Protocol, eu vou fazer o Read Multiple Registers. Então eu vou chegar e vou fazer, olha, eu quero ler N registradores e eu quero colocar a leitura desses registradores dentro de um array, ok? Então, obviamente, na hora que eu chamo isso daqui, a minha estrutura faz a solicitação na rede, né, para o meu equipamento devolve essas informações são salvas no meu array. Bom, no caso dessas informações que a gente recebe lá do fabricante, elas vêm misturadas, né, colocadas em diferentes posições, e para que a gente ache, por exemplo, o Balancer Family, eu preciso fazer algum cache, algumas conversões e mudar algumas posições aqui desses bits, e eu chego na variável Balancer Family. Essa variável depois eu jogo dentro do meu string grid, na posição 1 lá, tá certo? E aí eu sigo fazendo isso para cada item. Perceba que a partir daí eu sempre vou dar a minha posição. Então eu quero ler, olha, eu quero posição 200 agora. Então essa posição 200 aqui é a que estava declarada lá na tabela. Então eu tinha uma posição 200 que traz informações sobre o meu equipamento. Então a partir daí eu jogo isso no array, que eu chamei de data 200, e começo a ler cada uma dessas coordenadas desse data 200, tá certo? Então, no data 200, posição 3, eu vou ter a temperatura do motor. Jogo isso no meu string grid, tá certo? Então, quando a gente referencia na tabela do fabricante, ele está lá dizendo que na posição 200 de memória, a partir da posição 200 na posição 3 do array, vai ter lá a temperatura do motor, tá? Então, você vê que não tem mistério, né? São pequenos caches, pequenas conversões, pequenas formatações, lendo a partir de coordenadas de memória. A gente segue fazendo isso para todas as coordenadas e automaticamente você tem tudo. Como é que a gente faz lá aquele botão ficar vermelho, cinza ou verde? Né? Quando eu dou stop, a BIOS e ON. Depois de eu fazer essa leitura, eu trato uma determinada posição, que é a posição 10, né, que diz respeito se ele está ligado, desligado ou não. Eu trato os status possíveis. Então essa posição 10 ela pode assumir alguns valores, 0, 1 e 3. 0, quando o equipamento está em modo stop, eu mostro o stop no painel e boto ele como vermelho. Quando o valor assumido é 1, ele está no modo ABIO, eu jogo ABIO na tela e boto na cor cinza. Quando o valor que eu recebo é 3, eu jogo verde, tá certo? Então, veja que
não tem nenhum grande mistério. Aquela variação que você viu ali é simplesmente isso. Obviamente que fazer essa implementação para somente um equipamento num demo é você fazer a implementação num timer. Então eu desabilito o meu timer no início da minha operação, do meu tratamento, tá vendo? Solicito os meus dados, faço todo o tratamento de tela e depois ao final eu reabilito, tá vendo aqui, o meu timer para um equipamento. Funciona, tratei tudo, jogo tudo na tela, vai tudo para o banco, tá tudo lindo. Então meu demo tá funcional. A partir daí, senhores, vem o que a gente conversou, o Connection Manager, que vai obviamente agora poder tratar N threads, tratar N conexões, caiu, não conecto, perdi a conexão, o que eu faço, né? Então assim, isso daí obviamente dá um trabalho. Mas você vê que implementar Modbus com Delphi para comunicar com o equipamento industrial não é nada bicho de sete cabeças no que diz respeito à comunicação em si. É muito simples, né? O tratamento em si é muito simples. Perceba, o que a gente fez agora? Eu peguei um equipamento que estava rodando na minha planta sem nenhuma comunicação com nada e comuniquei ele no meu sistema dentro da rede Wi-Fi do meu cliente. A partir daí eu tenho um supervisório que pode acompanhar em tempo real toda a operação de todos os equipamentos de forma simultânea e permite que eu comunique isso com qualquer outro sistema de manutenção, de produção e assim por diante. Então é justamente o conceito da indústria 4.0, de interoperabilidade, né, fazer tudo comunicar com tudo, e de virtualização. Um equipamento que antes estava funcionando, né, fisicamente lá na fábrica e que se eu quisesse saber mais sobre ele eu tinha que ir lá e ver, agora eu estou com ele virtual, né, dentro da minha rede ou dentro do meu cloud. Eu posso via meu celular saber se ele está ligado ou não, saber se ele está operando dentro da faixa de operação ou não, ou simplesmente receber uma informação dizendo, olha, sugiro que você vá lá nesse equipamento daqui a 2 dias, porque parece que daqui a 2 dias ele pode apresentar algum problema, né? Ou seja, você pode ter um sistema de rede neural aí analisando esses dados e lhe sugerindo coisas com base num aprendizado, tá certo? Então isso é o que a gente pode fazer, isso é o que a gente demonstrou fisicamente, até com um pouco mais de detalhe, durante a Embarcadero Conference, e eu fico aí disponível para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, estou aqui à disposição para a gente conversar agora, bem como por e-mail, no meu e-mail que está aí, ou via Instagram e assim por diante. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.